Ao longo da história, a humanidade enfrentou uma batalha constante com um inimigo quase invisível, a doença. E mesmo no século XXI, somos lembrados da letalidade das doenças enquanto o mundo sofre com a pandemia da coronavírus 19. Mas as pandemias não são um fenômeno novo, e elas têm devastado impiedosamente as populações por milênios. Elas destruíram cidades, países e impérios. Elas remodelaram o desenvolvimento de sociedades e culturas. Portanto, não é surpresa que o sonho de muitos senhores da guerra ou governos tenha sido utilizar a doença como uma arma com a qual destruir seus inimigos. Se usado efetivamente, um vírus armado poderia devastar a população de um inimigo, amarrando recursos, distribuindo progresso econômico e, claro, matando as pessoas que lutariam em qualquer campanha militar com suas próprias forças. Doenças armadas têm o potencial teórico de erradicar seu inimigo enquanto deixam todas as suas riquezas intactas para serem saqueadas mais tarde, e uma doença mais do que qualquer outra tem sido o foco do esforço para desenvolver tais armas biológicas. Peste bubônica. Então, o que é a peste bubônica? A peste bubônica é um dos 3 tipos de peste que afetam os humanos, os outros 2 sendo a peste pneumônica, que ataca o sistema respiratório, e a peste septicêmica, que infecta o sangue. A peste bubônica é a mais comum das 3 e é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, que cria bubões, gânglios linfáticos inchados e dolorosos que se formam sob os braços, no pescoço ou na virilha. E sem tratamento imediato, a bactéria pode se espalhar para outras partes do corpo. O método mais comum de infecção é uma mordida de pulgas infectadas que vivem em roedores como ratos, e depois que as pessoas se infectam com ela, os sintomas geralmente se manifestam dentro de 6 dias, fazendo o infeliz sofredor se sentir muito doente, fraco, ter febre, calafrios e dores de cabeça antes dos bubões começarem a se formar. Mesmo com tratamento, a taxa de mortalidade entre os sofredores é de cerca de 10%. No entanto, sem tratamento, isso pode chegar a 90%. Ao longo dos séculos, há exemplos dessa brutal doença não apenas matando milhões, mas alterando a direção da própria história. Um dos primeiros registros que falam do que muitos agora suspeitam ser um surto de peste bubônica pode ser encontrado na Bíblia hebraica. A história em 1 Samuel conta como os filisteus, após capturarem a arca do Senhor dos israelitas, experimentaram um surto de tumores, que os hebreus chamavam de vísceras, e a aflição os seguiu enquanto eles moviam a arca de cidade em cidade. Os filisteus suspeitavam que a arca era responsável por esse desastre, já que a doença parecia estar indo para onde quer que ela fosse. E então seu líder decidiu devolvê-la aos israelitas, junto com uma oferta de ouro. Em vez de a arca ser a fonte do surto, é provável que as caravanas de filisteus tenham carregado a praga. Em 1346, durante o cerco de Cafa, na atual Crimeia, o Império Mongol sob Genghis Khan usou os corpos de guerreiros mongóis que haviam morrido de praga como armas biológicas, conduzindo-os para os acampamentos inimigos. Seguiu-se um surto de praga e as forças defensoras recuaram, seguidas pela conquista da cidade pelos mongóis. Especula-se que essa operação possa ter sido responsável pela chegada da chamada peste negra na Europa, onde pelo menos 75 milhões de pessoas pereceram. À medida que a tecnologia florescia na era industrial, também florescia um entendimento científico e médico, e isso levou alguns a especular que agora poderiam criar armas biológicas, incluindo armas de praga. Esse pensamento era tão comum no início do século XX que escritores como Jack London até escreveram vários romances que retratavam o uso de armas biológicas. De forma sinistra, uma das histórias de London, A Invasão Sem Paralelo, retrata a erradicação da população chinesa por forças ocidentais usando armas biológicas. Contudo, na Primeira Guerra Mundial, as armas químicas, como o gás venenoso, tiveram o maior impacto no campo de batalha,
mas armas biológicas também foram usadas para sabotar estoques de alimentos do inimigo, não se limitando aos campos de batalha europeus. Agentes alemães envenenaram gado americano e canadense com antraz, como parte dos esforços da Alemanha para deixar seus inimigos famintos. Após a Primeira Guerra Mundial, o uso de armas biológicas e químicas em guerras foi proibido. No entanto, o emprego e a pesquisa dessas armas não foram. Vários países, portanto, continuaram desenvolvendo tais armas, incluindo Grã-Bretanha, América, França, Alemanha e, talvez mais notoriamente, Japão. Entre as guerras, o Japão expandia e tomava territórios na China. A captura de terras na China e a subjugação do povo local, que eram considerados sub-humanos pelos japoneses, proporcionaram aos cientistas japoneses uma série de sujeitos de teste para eles conduzirem experimentos no desenvolvimento de armas biológicas de destruição em massa. No comando do programa de armas biológicas japonês estava Shiro Ishii, e ele liderava a Unidade 731, baseada em Pingfang, na China. Nenhum experimento nos infelizes prisioneiros chineses mantidos lá era demasiado depravado para Ishii e sua equipe na busca pelo desenvolvimento de armas biológicas e químicas. Principalmente entre os objetivos da unidade estava a armação da peste bubônica, e para isso eles criaram milhares de ratos para fornecer a eles as pulgas que carregariam a doença. Depois, eles investigaram maneiras de infectar pessoas, primeiro em indivíduos únicos e depois em massas. Querendo ir além do laboratório, Shiro Ishii fez repetidos pedidos para testes de campo de sua peste armada que foram eventualmente concedidos. A princípio, os japoneses usaram aviões para soltar cestos de ratos carregando pulgas infestadas de peste em vilas chinesas, mas isso não alcançou os resultados que Ishii queria, já que os aldeões aprenderam a dar uma ampla margem a esses cestos. Então ele e sua equipe começaram a experimentar métodos alternativos de implantá-los, e em julho de 1940 estava pronto para iniciar os testes de campo. Cerca de 5 kg de pulgas infectadas criadas em ratos na unidade 731 foram transferidas para a unidade satélite 1644 em Nanjing. Lá, um pequeno avião com dispositivo de pulverização rudimentar descarregou as pulgas combinadas com grãos sobre a área alvo selecionada. O grão tinha o propósito de atrair ratos que seriam mordidos pelas pulgas infectadas pela peste e começariam a espalhar a doença para os humanos. Em 4 de outubro de 1940, a aparentemente inocente aeronave decolou e voou para a cidade de Quizhou, na província sudeste de Zhejiang, onde descarregou sua carga mortal. No entanto, após 2 semanas não houve relato de surto de peste, e a missão parecia ser um fracasso, levando Shiro Ishii a ordenar outro ataque, desta vez na cidade portuária de Ningbo. Como um centro comercial e de uma missão presbiteriana americana, o ataque foi testemunhado por muitos ocidentais, incluindo o ministro americano Archie Crouch, que descreveu o ocorrido em seu diário, datado de 27 de outubro de 1940. Enquanto o avião lento sobrevoava o centro da cidade, uma pluma de fumaça densa se espalhava atrás da fuselagem. Achei que estivesse pegando fogo, mas a nuvem se dispersou rapidamente para baixo como chuva em dia de sol e o avião se afastou. Desta vez, os japoneses logo veriam os frutos dos esforços da unidade 731. Segundo o diário de Crouch, em uma semana, pelo menos 10 pessoas morreram devido a um surto de peste e os números aumentaram rapidamente, com 16 mortes apenas no dia 2 de novembro. Parecia haver mais boas notícias para Shiro Ishii quando, alguns dias depois, relatórios chegaram aos japoneses de que a peste também havia estourado em Kwaizu. Os japoneses creditaram o surto aos seus esforços, declarando a operação anterior um sucesso, embora não esteja claro se foi realmente resultado do ataque ou apenas uma ocorrência natural. Em 26 de novembro, outro ataque foi realizado, desta vez contra a cidade de Jinhua, mas o ataque não produziu os resultados vistos em Ningbo.
Para muitos aldeões que viraram cobaias da unidade 731, morrer de doenças como a peste era só metade do medo. Sempre que possível, nos dias após o ataque, membros da unidade 731 marchariam para a aldeia vestindo roupas de proteção e começariam a separar a população infectada de suas famílias e amigos, que assistiam horrorizados enquanto os japoneses realizavam vivissecções neles sem anestesia. Os japoneses queriam examinar como a doença se manifestaria nas vítimas e temiam que a anestesia contaminasse os resultados. Shiro Ishii estava satisfeito com o efeito de suas armas, mas os resultados não eram tão ideais quanto esperado. O problema era que muitas das pulgas pulverizadas pelos aviões da unidade 731 morriam antes de se prenderem a uma vítima. Assim, a unidade 731 buscou formas de levar ratos com pulgas portadoras da peste a um alvo. Os ratos manteriam as pulgas vivas e ajudariam a espalhá-las pela infeliz área-alvo, infectando outros ratos à medida que avançavam, expandindo a área infectada exponencialmente, até que 731 experimentou com recipientes de porcelana especiais que poderiam ser largados por uma aeronave, tornando-se bombas de peste. Os recipientes de porcelana seriam estourados por uma pequena carga explosiva antes de atingirem o solo, permitindo que as pulgas com peste se dispersassem por uma grande área, elevando a taxa de infecção. Essas bombas de peste eram bastante avançadas para a época, empregando um farol de rádio destacável que cairia na terra primeiro e transmitiria um sinal que acionaria a pequena explosão quando a bomba estivesse na altura certa. Com o avanço no desenvolvimento das bombas de peste, a unidade de Shiroishi foi convocada novamente para ajudar nos esforços de guerra na China. Seria quase um ano após o ataque a Ningbo, quando outro ataque foi realizado, desta vez contra a cidade de Chengde, no dia 4 de novembro de 1941, e incluído nos planos estava o uso das armas químicas e biológicas desenvolvidas pela Unidade 731. Durante os julgamentos de crimes de guerra de Khabarovsk realizados na União Soviética após o fim da guerra, o major-general japonês Kiyoshi Kawashimi testemunhou que cerca de 40 membros da Unidade 731 lançaram pulgas contaminadas com peste bubônica em Shandong e que isso causou surtos de epidemias de peste entre a população e os soldados chineses defensores. As estimativas variam, mas de acordo com algumas fontes chinesas, 7.643 pessoas morreram de peste após essa infestação. No entanto, o ataque também demonstrou os riscos para os próprios japoneses, pois cerca de 10.000 de seus soldados contraíram a peste durante o combate, dos quais se diz que 1.700 morreram. Outros soldados japoneses, como o médico do exército japonês, Yoshio Shinozuka, também admitiram ter ajudado a espalhar a peste bubônica pela cidade. Em 7 de dezembro de 1941, os japoneses lançaram um devastador ataque aos Estados Unidos da América, base naval em Pearl Harbor, levando os Estados Unidos a declarar guerra ao Império do Japão. Este novo inimigo do Japão era poderoso e tecnologicamente avançado. Tendo falhado em capitalizar seus primeiros sucessos na guerra, os japoneses logo estavam sendo empurrados de volta para suas ilhas natais. Isso levou Shiroishi e a Unidade 731 a explorar maneiras de atacar os Estados Unidos com suas armas biológicas, incluindo bombas de praga. 3 métodos principais foram explorados, todos fantásticos em sua concepção. O primeiro era para os bombardeiros japoneses lançá-los sobre as cidades americanas, com a força de porta-aviões da Marinha tendo sido dizimada em Midway pelos americanos. Os japoneses depositavam suas esperanças no enorme Nakajima Geten N Fugaku, então em desenvolvimento. Este incrível bombardeiro de 6 motores foi projetado para voar do Japão a leste, atacar alvos na América, antes de voar para a França, ocupada pelos nazistas, aliada do Japão, para rearmar e reabastecer antes de outro ataque no retorno para o oeste. No entanto,
O projeto foi descartado devido a problemas técnicos e escassez de matérias-primas estratégicas no Japão para apoiá-lo. Outra opção era anexar as bombas de praga a balões que poderiam ser lançados através do Oceano Pacífico até os Estados Unidos. Durante a guerra, os japoneses lançaram milhares de balões com bombas convencionais e incendiárias nos Estados Unidos, da América e Canadá, visando iniciar incêndios florestais. As bombas eram desacopladas após um tempo, acreditando-se que estavam sobre o território inimigo. Porém, apenas uma pequena fração completou a viagem. Permaneceu como uma opção, mas era cara demais para ser viável. Isso deixou a enorme classe I-400 de submarinos da Marinha Japonesa. Esses submarinos foram projetados para transportar 2 ou 3 aviões de ataque Aichi M6A Sea-Run. Eles efetivamente porta-aviões submersíveis. A ideia era que 2 a 3 I-400 se aproximassem furtivamente da costa de San Diego e emergissem lançando seus aviões, cada um carregando as bombas de praga, para serem lançadas sobre os habitantes desprevenidos da cidade. O plano, apelidado de Operação Cerejeiras à Noite, foi concebido para acontecer em 22 de setembro de 1945. Muitos líderes japoneses estavam ansiosos para cometer genocídio contra civis americanos, a fim de vingar os milhares de japoneses morrendo nos bombardeios americanos às cidades do Japão. Em preparação para uma campanha biológica contra os Estados Unidos, a Unidade 731 começou a criar um grande número de pulgas infectadas. Estimativas afirmam que a Unidade 731 tinha pulgas suficientes para matar toda a população mundial em 1945. Em 1945, a maioria acreditava que a guerra contra o Japão duraria pelo menos mais 2 anos. E nesse tempo, provavelmente haveria vários ataques de retaliação contra os Estados Unidos da América. Essa visão foi despedaçada em 6 de agosto de 1945, quando Hiroshima foi destruída pelos Estados Unidos da América com uma única arma nuclear, seguida por um segundo ataque nuclear em Nagasaki 3 dias depois. Uma semana após os ataques de praga aos Estados Unidos da América, o Japão se rendeu. Foram cancelados. Enquanto o mundo pode ter ficado horrorizado com Shiro Ishii e sua equipe, para a maioria de seus compatriotas, ele era um herói. E depois de fazer um acordo com os americanos em que entregaria sua pesquisa, ele e muitos de seus funcionários nunca responderam por seus crimes. Este foi o Guerras do Mundo, e esperamos que você goste de aprender sobre história militar e guerras em geral. Para apoiar o programa, considere se tornar um patrono clicando no link na descrição ou nos comentários abaixo. Vídeos de guerra são impróprios para anúncios no YouTube. Assim, contamos com o apoio dos patronos para seguir criando o conteúdo que você aprecia. Obrigado por assistir e apoiar se você o faz. E como sempre, nos veremos no próximo vídeo.